como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio inédito do podcast Mundo Empresarial, chegando aí na tela do seu celular, no computador, na televisão, enfim. Você também que nos ouve através do Spotify, também da Apple Music, além de imagem, você também tem som de qualidade para você curtir, compartilhar, conhecer boas histórias desse universo empreendedor. Você sabe, né? Toda semana, segunda, terça, quarta e sexta-feira, por aqui, muitas histórias bacanas e muitas personalidades que passam aqui, que compartilham suas vivências empresariais. Antes de mais nada, já te convido para curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, porque para você também ter acesso aos outros conteúdos, aos outros episódios que estão por vir, aos que já foram exibidos, assim como também o programa Mundo Empresarial que é exibido na televisão, assim como as reportagens e tudo mais. Enfim, fica à vontade aí para conhecer o nosso canal, que já são quase 140 mil inscritos. É uma grande audiência e eu te agradeço, você que já está inscrito aí, ou você que está chegando hoje, seja mais do que bem-vindo ao nosso programa, ao nosso canal. Claro que o podcast Mundo Empresarial tem o apoio, o patrocínio da Croissant e Companhia e também da Print, empresas parceiras que já ao longo do programa vamos falar delas e dar muitos destaques, muitas informações importantes aí para você, informação de qualidade que vai agregar o seu dia a dia. Combinado? Então vem com a gente que agora eu quero apresentar essa dupla de convidados que estão oferecendo soluções para profissionais da área da saúde, profissionais da área médica. Estou aqui com o Fernando Seffer e também o Guilherme Miguel, são os sócios também, CEOs aí da Medical Office. Sejam bem-vindos, como estão? Tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar participando aí do programa de vocês aí e acho que a gente vai conseguir passar bastante informação para vocês. Bacana. E aí, Guilherme, como vai? Tudo bem também, maravilha. Muito contente de estar aqui junto com vocês hoje. Que legal, uma história empolgante. Estávamos conversando antes do programa começar, aquela conversa para a gente entender um pouco melhor da história deles e a gente vai compartilhar com você de casa que está acompanhando o podcast Mundo Empresarial. A Medical Office, uma empresa de São Paulo, com 30 anos de experiência no mercado, oferecendo soluções para a gestão de clínicas, consultórios, para profissionais da saúde. Gestão completa, 360, desde aí de uma gestão, uma emissão de nota fiscal, até mesmo um agendamento de consulta e tudo mais, a gente vai entender toda essa história. Claro, começando com o Fernando, que é o fundador dessa empresa. Começou lá em meados da década de 1990, Fernando. É isso aí. Eu tenho um cunhado, né, que é da área médica, né? Ele estava num processo de mudança de consultório, né? E precisava de ter um software, até porque não teria mais espaço físico para ficar armazenando o grande volume de prontuários em papel, porque ele trabalhava 100% em papel. Naquela época, na verdade, a maioria dos profissionais, quase ninguém tinha computador, né? Imagina, em 1994, sim, quase ninguém tinha computador. Digamos que o seu cunhado, esse profissional da saúde, foi um dos pioneiros a ter essa tecnologia no consultório, né? Acredito que sim, porque naquela época, realmente, quase ninguém tinha computador e os poucos que tinham mais meio pelo modismo de ter um computador, mas era subutilizado. Tinha um computador lá que ficava lá na mesa lá, mas não tinha um sistema. Não adiantava ter o computador, teria que ter um sistema. E aí veio a ideia, como eu tenho duas formações, eu sou engenheiro civil e também tenho um curso de pós-graduação em análise de sistema, veio a ideia de criar esse sistema específico para ele. Então foi isso que foi feito. Inicialmente foi feita uma versão que seria específica, né, para o meu cunhado, né, mais voltada até para a área de urologia, que é a área dele. E como o sistema foi ganhando bastante recurso e foi aprimorando, os colegas deles tiveram também interesse, né, e foi aí onde que começou mesmo a surgir, né, o sistema que começou a ter comercialmente ser vendido para outros profissionais, entendeu? Bacana. E você lembra desse primeiro sistema, dessa primeira versão, quais ferramentas estavam disponíveis nele e era para atender qual área desse consultório exatamente, para fazer o que esse sistema fazia na época?
Então, inicialmente o sistema, obviamente, a primeira versão, ela estava restringida a ter o cadastro do paciente, né? Ter o agendamento e ter o prontuário. Inicialmente ele começou com a versão bem simples, né? E depois, obviamente, né, foi surgindo as novas necessidades. Tem que fazer receita, tem que prescrever, eu tenho que fazer uma solicitação de exame. O sistema foi incorporando, foi tomando mais corpo, né? De tentar, aos poucos, absorver, atender o consultório 100%, que era o objetivo de todos, né? Bacana. E o desenvolvimento desse sistema foi com base na conversa que você teve com esse profissional da saúde, contando as dores que ele tinha, né, com relação a agilizar o trabalho, né? E ouvindo, foi aí que você teve a ideia de desenvolver esse sistema. Foi. Vendo as necessidades que ele tinha de um consultório, né? Foram várias conversas, né? Reuniões com meu cunhado. E com isso eu fui absorvendo, né? Como é que era o funcionamento de um consultório, entendendo melhor. E aí onde que nasceu a primeira versão. E a partir disso também, a partir do momento que o sistema começou a se multiplicar para outros profissionais, também foram vindo outras ideias dos demais profissionais que foram contribuindo muito com o aperfeiçoamento do sistema. Que bacana, hein? E pouco a pouco isso foi ganhando corpo, né? Foi ganhando novas versões, mais pessoas, mais profissionais da saúde foram aderindo à tecnologia e hoje é o que é a Medical Office. É isso aí. E o Guilherme vem, vamos dizer assim, numa segunda etapa da Medical Office ou, digamos assim, uma fase mais madura da empresa, Guilherme? Exatamente. Eu acho que foram 3 grandes chaves, né, o sistema. Foi quando o Fernando lançou o sistema, né, lá atrás, quando ele passou para o Windows, né, que na primeira versão era muito sem mouse, era no DOS, então era uma coisa bem lá no início. Sim. E quando eu entrei, foi em 2021, a gente conseguiu trazer ele para o cloud, que foi uma das coisas que todos os profissionais estavam pedindo, né? Que estava querendo acessar de qualquer lugar e tudo mais, o consultório, ter basicamente todas as informações na palma da mão, né? Em qualquer lugar que ele pudesse estar numas férias e conseguir prescrever, conseguir atender aquele paciente que precisava de uma emergência, alguma coisa, né? Sim. E a gente juntou as forças, né? Ele tinha um software, tinha os profissionais e Sim. a gente trouxe a tecnologia do que estava no momento para conseguir colocar ele na nuvem, né, o sistema. Muito bem. Ô, Fernando, na época, então, era um software, ele era instalado no computador daquela empresa, daquele consultório, e hoje não é mais um software. Hoje, na verdade, é uma plataforma, está em cloud, em que a pessoa pode acessar de qualquer lugar, como o próprio Guilherme disse, né? É isso mesmo. Ele era instalado, a versão antiga, né? Que ainda existe ainda, né? Por incrível que pareça. Tem muitos usuários utilizam. Que não querem mudar, migrar, gostam tanto da plataforma que não querem mudar. Mas ele era instalado e tinha muita dependência dos computadores do consultório e da rede do consultório. Então, qualquer problema que a pessoa tinha, né, lá na rede, o sistema parava, né, porque o servidor era local. Isso era um problema que hoje com o cloud você não tem mais, porque está na nuvem, você não depende do teu computador físico da clínica, né? Basta você ter internet, então qualquer computador vai ter acesso. Então, isso foi um grande passo também que deu na plataforma quando saiu do offline, né, do instalado para a nuvem, né? Isso mesmo, mudou. Antes era um sistema e hoje é uma plataforma, né? Bacana. E quando você começou lá, ainda na década de 90, a receber os contatos de outros médicos também que se interessaram por aquele sistema na época? Porque a princípio você fez uma tecnologia para auxiliar um cunhado, né, de uma necessidade, mas você já pensava em monetizar, em fazer com que essa tecnologia pudesse estar acessível a outros profissionais de saúde? Ou fugir um pouco do que você imaginava? Não, no início eu fiz mais voltado pro meu cunhado mesmo, mas óbvio que
na hora que começou o negócio de desenvolvimento, o trabalho que eu tive, e eu via o produto final, né? Até o meu cunhado, né, foi um grande... me ajudou muito na época, né, que divulgou lá para os colegas. A gente viu que aquilo ali tinha um grande potencial e que não faria sentido você ter um sistema, né, com essa potência, né, com essa potencialidade, e ficar no único consultório. Poderia ser replicado para outros consultórios e até para outras especialidades. Foi o que aconteceu, né? Bacana. Bom, e como você mesmo disse, a tua formação é na área da engenharia, mas também uma paixão, um aprimoramento na informática. Só que teve uma outra coisa que fez com que você também, não digo se apaixonasse, também, claro, mas precisou aprender, que é empreender, de fato, né? À frente da Medical Office. Como foi esse trabalho? A princípio começou com um sistema, passando por um médico, depois para outros mais, e você percebeu que, bom, a empresa está ganhando corpo, ou precisar empreender. Você já contava com mais profissionais que atuavam com você, ou a princípio era você mesmo que fazia? Não, a princípio, durante um longo período, ficou eu só tocando o negócio. Então, era realmente... uma coisa que estava limitada ao crescimento, era no boca a boca, um profissional indicando para o outro, e assim foi crescendo a empresa, mas no grande período ficou só eu trabalhava solo mesmo, entendeu? E como é empreender? E aí houve a necessidade, até criei empresa, né? Sim. E aí houve a necessidade de criar uma empresa, teve até mudança do nome, inicialmente o sistema nem chamava Medical Office, tinha um outro nome, e eu vi a necessidade que tinha que realmente expandir, fazer algum tipo de divulgação e trazer mais gente para dentro da empresa, Sim. porque realmente do jeito que estava eu estaria limitado, entendeu? Foi quando veio a vontade e o que deu certo foi a junção aí com o Guilherme que fez realmente a empresa dar uma mudança grande aí, porque apesar da grande mudança também na plataforma, entendeu? O grande passo que a gente deu, que foi esse terceiro estágio da nossa plataforma. Bacana. Ô Guilherme, agora fala para o pessoal de casa, principalmente para os profissionais de saúde que ainda não conhecem o Medical Office, essa plataforma, esse sistema, essa ferramenta tecnológica. Que tipo de serviço que o Medical Office oferece para esse profissional? Como você falou lá no início, basicamente é uma gestão 360, né, do consultório ou da clínica, né? Então, ele pode fazer com um CRM, então ele tem toda uma parte meio que seria comercial dele com o paciente, então para ele conseguir agendar automaticamente os retornos, né? Lembrar das confirmações de consulta, dos lembretes e tudo mais, a pesquisa de satisfação, né, que é interessante para ele entender o que ele está, qual é a área mais deficitária do consultório dele, ele conseguir corrigir isso daí para que não se torne um problema. Como também a parte financeira, então toda a parte de gestão para fazer a cobrança, para fazer a emissão, né, das notas fiscais. E também o que é o mais importante para ele, que seria a parte clínica, né? Então ele consegue ter o controle da parte paciente na palma da mão dele. Então ele faz tanto as prescrições, né, online, que ele pode fazer de qualquer lugar, ele pode atender, né, com teleconsulta no Brasil todo e consegue fazer a emissão da prescrição, e aquele paciente ele consegue comprar em qualquer farmácia do Brasil. Essa teleconsulta é através do Medical Office? Através do Medical Office, ele consegue criar a sala, fazer o atendimento, né? Que legal. E é uma das funções, né, que todo mundo estava pedindo, né, com a pandemia, ficou muito forte, né? Sim. Então, veio essa demanda para a gente, rapidamente a gente conseguiu atender, né, esse público que precisava dessa teleconsulta, né? E fazer toda aquela parte de dietas, laudos e tudo mais, ele consegue fazer. Tá. E com relação à parte da gestão financeira, o Medical Office, ele também ele gera relatórios que auxiliam depois um contador, um profissional da contabilidade para... Exatamente. Isso aí. Então, ele consegue fazer basicamente um DRE um balanço, um DRE do consultório, né? Então, ele consegue colocar tanto as despesas, né, que ele tem,
E faz essa parte que seria das receitas dele, para ele controlar se é um recebimento parcelado, se é à vista, a forma que foi feito. Uma coisa interessante que muitos profissionais que utilizam nossa ferramenta gostam também é o nosso controle de estoque, que é de forma automática. Então, ele cadastra um procedimento e ele faz uma ficha técnica daquele procedimento. Então, ele consegue saber quantas ml foram utilizados de um botox, de agulha, de gases e tudo mais. Fez aquele procedimento, automaticamente é debitado do estoque dele aqueles itens. Então, se torna muito fácil para ele ter um controle geral também do estoque da clínica. Que bacana. E num único sistema, ele tem um relatório completo do consultório todo, né? Exatamente. De uma forma, de vários departamentos, como você falou, desde o estoque, a parte financeira, o atendimento, né? A recepção que faz o agendamento das consultas e tudo mais. Bacana. E sobre o suporte, Fernando, assim, esse sistema, ele demanda um treinamento? Vocês dão esse suporte de ensinar o profissional da saúde, enfim, os seus colaboradores a fazerem uso dele? Então, desde a fase inicial, né, que a pessoa adquire a plataforma, eles têm um treinamento, né, isso já está, a gente não cobra nada, está gratuito o treinamento. E o suporte, a gente fala que é de 7 horas da manhã até 8 horas da noite, mas na verdade é praticamente 24 horas, porque tem sempre alguém ligado no WhatsApp para dar o suporte. E a gente tem uma coisa que é que a gente chama de suporte humanizado. Porque hoje a maioria das plataformas ou qualquer coisa, né, da Vivo, né, qualquer empresa, você não consegue falar mais com ninguém, entendeu? É tudo robotizado, é tudo menu dentro do WhatsApp. Isso. E o nosso, pelo menos a gente está conseguindo manter isso já há vários anos e vamos tentar manter isso, que a gente tem um suporte humanizado, que a pessoa fala com o humano. E a gente sempre tenta manter, pelo número que a gente recebe, né, de suporte, a gente identifica qual que é o cliente e tenta esse cliente sempre tentar falar com a mesma pessoa do outro lado, porque já sabe a história da clínica, desde a fase de implantação. Então isso é importante. Do mesmo jeito que o médico tem um prontuário, né, do paciente, a gente também tem um registro que seria um prontuário daquele cliente. Então a gente sabe os dados daquela clínica, com quem que tem falado, as principais informações. E isso agiliza muito o nosso suporte, entendeu? Bacana. E a gente também tem um período. Nosso sistema ele é muito intuitivo. Isso é muito importante. Além de a gente ter o suporte humanizado, o sistema ele é muito intuitivo. Então, ele é fácil de operar, entendeu? E isso facilita muito. E a gente sabe que o período maior de suporte é o início. Então, você implantou uma clínica hoje, né? Você sabe que a primeira semana, a segunda semana, você tem uma aquisição maior de suporte, que é normal mesmo. Que a pessoa está conhecendo a plataforma e tal. Mas depois de um período, assim, você até fala, será que eles estão usando a nossa plataforma? Você tem que ir com dúvida. Não tem uma ligação, entendeu? E a pessoa está lá, assim, sabe que está usando isso aqui, aí depois de, sei lá, 40 dias, 45 dias, uma perguntinha e tal. Mas é bem tranquilo, o sistema é muito intuitivo, que foi um dos focos que eu tive até pelo começo da plataforma, há 30 anos atrás, que ninguém tinha conhecimento de informática. Entendeu? E os profissionais de saúde, menos ainda, nunca tiveram muito interesse, né? Hoje o pessoal mais novo é mais, né, mais ligado, mais informático, mais conectado, tudo bem. Mas você eu peguei um público, e pegava muito na época um público até mais velho. Além de ser uma época que não tinha muito computador, era um pessoal mais velho. Então, se o sistema não fosse amigável, você esquece, a pessoa não ia usar, entendeu? Então, isso também facilita muito o nosso lado aqui, porque como o sistema é fácil de operar, então a requisição é mínima de suporte. É mais no início de dúvida mesmo. E a gente tem tem bastante tutoriais que estão no YouTube também, que ajuda também pra caramba, entendeu? A pessoa te pega, manda um tutorial, a pessoa vê lá. E o processo de instalação também é rápido? No caso do software, né? Porque a plataforma, quando está em cloud, não precisa instalar, né?
Ou tem... Não tem instalação. O que tem muito é migração, né? A migração, exatamente, porque quando a gente... Que é dados, né? Armazenamento, dados dos clientes, Então, o consultório já basicamente, quando não é um médico novo, né? Que está iniciando a sua trajetória na medicina, que daí tá o consultório não tem ainda pacientes, não tem a migração, mas muitos já têm aquele consultório, então nós fazemos essa migração dos dados dele para ele não conseguir, para ele não perder, né? Então, essa migração leva um certo tempo, mas é rápido, né? Não é nada... É sempre programado, é sempre na madrugada. Então, o médico parou de utilizar numa segunda-feira, que foi combinada naquela segunda-feira, vamos pegar seu banco de dados às 5 da tarde. Aí a gente já estudou o banco de dados dele e nessa madrugada ocorre essa migração, né? E ele abre 8 horas da manhã, 7 horas da manhã do dia seguinte, já utilizando a nossa plataforma com os dados do histórico dele. E quanto, na sua avaliação, quanto que um consultório, quanto que um profissional médico ganha ao fazer a instalação, ao fazer uso do Medical Office? Em que de agilidade, otimização de tempo, enfim, menos com relação a armazenar papel, enfim, digitalizar todo esse processo. E quanto que o profissional está ganhando com isso? Ele ganha muito. Na verdade, a gente até brinca que eles ficam dependentes da plataforma, né? Que nós criamos tantas facilidades para ele no dia a dia que ele só sente isso quando ele perde um pouco. Mas temos robôs, né, que fazem toda a parte de confirmação, lembrete, envio de pesquisa, os retornos dos pacientes que são pré-agendados para lembrar. Então, eu digo que pelo menos 30% do tempo da secretária é ganho nesse dia a dia, né? Porque ela fica mais preocupada com o paciente em si, com o bem-estar dele na clínica, do que nessa parte burocrática, porque o resto, o sistema todo faz. O envio das receitas via WhatsApp, então é tudo muito instantâneo, né, no atendimento. Então, o paciente está na frente do médico, o médico prescreveu os medicamentos, fez toda a parte de laudo, de dietas e tudo mais, e o paciente já recebeu na hora no WhatsApp, já tem como fazer a compra e tudo mais, então fica muito mais simples para ele e realmente, tanto para o médico quanto para a secretária, o ganho de tempo e até para o médico em questão de retorno financeiro é muito alto, porque antes não lembrava o paciente que tinha aquela... e ele faltava. Sim. Então agora até a taxa de vacância da agenda dele é muito mais utilizada, bem utilizada, porque há 3 dias atrás ele sabe se o paciente vai ou não. Se não vai, ele já consegue colocar outro paciente, encaixar um outro paciente no dia, né? Então fica melhor até para os ganhos do médico. Ô Fernando, você não, na sua opinião, você acredita que o Medical Office ele está de alguma forma substituindo a mão de obra a mão de obra humana em alguns setores do consultório médico? Não tá, mas tá ajudando bastante, né? A partir do momento, o que o Guilherme falou, né? Que você tem uma plataforma, né? Que vai te facilitar toda essa parte de confirmação de consulta, a parte financeira. Então, um consultório, uma clínica, né? Que teria 2, 3 profissionais, né? Um consultório normal vai ter menos do que uma, você não tem como ter menos de uma secretária. Sim. Mas quando você parte para um consultório ou uma clínica que tem um volume maior, né, que tem mais profissionais, geralmente eles tinham 2, 3 secretárias, mais uma parte financeira. Então, com a implantação do sistema, obviamente que não se faz necessário mais essa quantidade de mão de obra na clínica. Né? Até retomando um pouco do que ganha, né, um profissional implantando o sistema, ele, de uma certa forma, ele ganha na mão de obra, né? Talvez tendo uma redução, no vez de ter 3 pessoas, teriam 2 pessoas. Você ganha em espaço também, físico, né? Hoje, 1 metro quadrado, né? Principalmente hoje falando em São Paulo, né? De um consultório, você com a implantação desse, você não tem mais aquele espaço enorme que você tinha antes para guardar fichário, entendeu? Então, você tem esse ganho também. E outra coisa é com relação... que ele até falou da vacância.
com a confirmação de consulta, lembrete, né, que quem não tem uma plataforma faria manual, né, que seria a secretária ficar ligando para imagina o tempo Sim. que a pessoa pede, ligando, que a secretária fica louca, aí o telefone tocando, ela ligando, entendeu? Não tem mais isso, acabou, o telefone não toca mais, entendeu? E vai tudo automático. E outra coisa, uma consulta, né, que você falar que deixou de perder, né? Esqueci. Né? Com a implantação do sistema, ela paga, se aqui for aqui em São Paulo, né, que a consulta é em torno de R$1.000, né, de um profissional mais renomado, Sim. pagou o custo, a plataforma nossa do ano inteiro. Olha só. Entendeu? Então, assim, é só ganho. Não dá para imaginar hoje um consultório mais hoje que não esteja informatizado, entendeu? Né? Até tem alguns que estão informatizados, né? Mas não estão 100%. Né? Acham que estão informatizados. Tem um computador, aí tu faz agendinha ali no Google. É melhor do que nada, mas um CRM não tem como explicar, né, o ganho que tem na agilidade na gestão de um consultório. Né? Tá. Uma outra coisa que vocês fazem, além de toda essa gestão financeira, agendamento de consultas, o armazenamento de dados. E um assunto que está muito em alta, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, a segurança, a proteção. Esse sistema, esse software, vocês investiram pensando justamente na LGPD, como que vocês, que informação que vocês passam exatamente para o médico com relação a esse tipo esse tema tão delicado que já está em funcionamento aí, quem não se adequar pode sofrer multas e coisas mais. Então, a questão da LGPD já até estava na nossa versão anterior, tá? Já tinha, de uma forma meio precária, mas já tinha um termo lá. E com a implantação nova, a gente tem um termo, já um modelo de termo, o médico pode até, o profissional, né, pode até customizar, né, esse termo. Esse termo, ele é enviado para o paciente, tá? E o paciente dá o aceite, tá, do termo. Então, com isso, o profissional, né, do lado de cá fica tranquilo que ele está dando um termo de consentimento de tratamento de dados dele dentro do consultório da clínica. Tá. E com relação à segurança de dados, né, para entrar na plataforma, você tem um login, tem uma senhas fortes, né, difícil de ser clonada, porque tem um rigor, e ainda nossa plataforma tem um recurso do duplo fator, igual você tem de banco. Né? A gente sabe que muitos acabam não habilitando isso, porque acaba perdendo muito tempo, que vai um código e tal, mas a nossa plataforma também tem essa questão de segurança. E os nossos dados estão hoje armazenados na maior provedora do mundo, que é a Amazon, que é indiscutível em termos de segurança, que investe milhões e milhões de segurança, quer dizer, a possibilidade de ter uma invasão, um hack, entrar lá, é muito mais seguro você ter uma plataforma que no papel, porque no papel a secretária abre o arquivo e vê o prontuário. E o eletrônico não tem como ninguém ver o prontuário. É muito mais seguro o eletrônico que o papel. Bacana. Tá gostando dessa nossa conversa, né? Disse para você no início do programa. Portanto, continue acompanhando a gente. Tem muita história boa aqui, conhecendo um pouco mais a fundo da Medical Office. Eles que, inclusive, a Medical Office, tanto o Fernando como o Guilherme, participaram já do programa Mundo Empresarial na televisão, né? Exibido recentemente, né? Teve grande repercussão, e hoje estão aqui também participando do podcast Mundo Empresarial, contando mais detalhadamente essa história, essa trajetória nesse universo empreendedor. Inclusive, tem um recado importante para você que é empresário, você que é empreendedor também, e assim como a história do Fernando, a tua história também é inspiradora, quer compartilhar, quer dar visibilidade à tua história, à tua empresa, à tua marca, então entre em contato com a nossa equipe do Mundo Empresarial e descubra como participar tanto do podcast como do programa Mundo Empresarial. Pois é, entre em contato através dos nossos canais aí, dos nossos contatos que aparecem na sua tela e descubra como participar e com certeza terá grande visibilidade, fazer com que a sua marca se torne ainda mais conhecida, a tua história seja reconhecida por tantas outras pessoas e que você possa também compartilhar insights, né? Porque a gente sabe que empreender no Brasil não é fácil, é desafiador e que a tua história pode inspirar a de milhares
de outros profissionais nesse Brasil, milhares de outros empresários nesse Brasil. Então, por favor, fique à vontade, entre em contato, descubra como participar do programa e do podcast. O podcast, como eu disse, tem uma grande audiência, são quase 140 mil inscritos aqui no nosso canal, além da visibilidade que também você terá na televisão, né? O programa Mundo Empresarial exibido semanalmente aos domingos na Rede TV para todo o país, também na VTV SBT para as regiões de Campinas e Litoral Sul de São Paulo, tá bom? Então entre em contato aí, com certeza você vai gostar bastante. Retomando a nossa conversa aqui, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre inteligência artificial, assunto que está muito em alta, as pessoas estão agregando essa tecnologia para otimizar o trabalho, para, enfim, agregar bastante. E como que a Medical Office está fazendo uso da inteligência artificial? Esse foi um dos principais, acho que, ganhos nesse ano da plataforma, né? Conseguimos embarcar a inteligência artificial no sistema. Então, os médicos, é importante frisar que eles que são os responsáveis, né, para utilizar e tudo mais e conferir as informações, né? Mas a inteligência artificial consegue gerar para eles alguns modelos de dietas, de prescrições, ela consegue entender um pouco daquele prontuário para conseguir sugerir algumas informações que seriam importantes para ele, né? E uma das funções que está entrando em vigor agora seria para ele conseguir fazer a transcrição daquela consulta. Então, o médico não precisaria ficar digitando tudo aquilo que está sendo falado, as informações que está sendo passada para ele no prontuário do paciente. Então, naquele bate-papo que ele está tendo com o paciente, pego as informações pelo microfone, né, do computador, e depois é analisado pela nossa inteligência artificial e gera um resumo daquela consulta, e então ele consegue ter tudo otimizado, legal, né? Muito legal isso. Agiliza bem o processo, né? Em vez dele ficar, né, digitando, esse é o objetivo. Hoje a pessoa ainda digita, mas obviamente muito menos do que antes. Nós já temos recurso de anamnese que já ajuda bastante o profissional não ter que escrever muito, né? A gente já traz um texto já para ele só preenche. Mas com esse recurso vai ajudar e muito, né? Porque aí ele vai ficar só conversando com o paciente, né? Vai estar aquilo ali sendo gravado, né? Transcrevendo, e aí pega aquele texto que é o que foi falado, exatamente o que foi falado, e joga para a IA fazer um resumo daquela conversa e até filtrar alguma coisa que não tem muito a ver com você vai falar de futebol, alguma coisa, não entrar na história do paciente, entendeu? Hoje a Medical Office está presente em consultórios, clínicas. Vocês pensam em desenvolver algo do tipo para hospitais? Não, hoje já não. A gente ainda tem muito espaço aí para evoluir dentro de consultório e clínica. Sim. Hoje não pensamos. Seria um pouco mais complexo ter um sistema. Porque entra toda uma parte. Hoje a gente tem a plataforma em alguns hospitais, mas na área clínica, só na área de atendimento, de consultório, entendeu? Mas na área hospitalar muda muito o perfil, que aí tem negócio de leito, muda completamente. Não é muito foco, não. Hoje não é. Pode ser que, quem sabe, no futuro, né? Muito bem. E com relação a gente ainda falando sobre clínicas e consultórios, enfim, os médicos, vocês conseguem mensurar aonde é que está, onde é que a Medical Office já atingiu? Hoje vocês atendem todo o Brasil? Cerca de quantos profissionais fazem uso da tecnologia? Então, a nossa plataforma hoje está aberta para o país inteiro, até porque ela é via web, né? Então, já tem até profissionais nossos que usavam aqui no Brasil, que estão fora e continuam usando a nossa plataforma. Legal. Né? Então, hoje a gente já está em torno de 3 mil profissionais de saúde, nos usuários tem mais, né? Que vamos falar que secretário administrativo. Então, a gente está no Brasil inteiro e estamos em plena expansão, né? Cada vez mais, né? Hoje nós temos um mercado que tem muitos concorrentes, né? Mas a gente tem recebido muitos clientes vindo de outras plataformas
com muitas queixas, entendeu? A questão de suporte, a questão de instabilidade da plataforma, entendeu? Porque o sistema, além de ter todos os recursos, não adianta a gente ter todos os recursos e ele ser uma plataforma que ela não tem suporte, que ela está toda hora fora do ar, entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente preserva muito, a facilidade de uso, ter o suporte e ter uma plataforma totalmente estável, né? Que a gente sabe que é a dor de um profissional com o consultório cheio, né, lotado de pacientes, e o sistema ficar 4, 5 minutos que seja não fora pode, do ar. Né? Não pode. Como é que o profissional fica nessa situação? Sim. Então é bem complicado e a gente investe muito nessa questão aí, por isso que a gente optou para o nosso provedor lá, nosso cloud lá, que dá total segurança para a gente. Antes do cloud, vocês tinham um sistema, como que era feito? Tinham um CPD para fazer o armazenamento desses dados? Como que acontecia? Não, então... Quando era offline, na verdade, o servidor era dentro do próprio consultório. Tá? A gente ia lá, na época, né, definia que um micro aquele era o servidor, né? Aí tinha que ter uma rede, na época, lá 30 anos atrás, ainda era cabeada, não tinha nem Wi-Fi, era com cabo. Né? Você ligava todos os computadores, elegia um computador como sendo servidor, a base de dados ficava naquele servidor, entendeu? Naquele computador. Sim. Aí, se aquele computador saísse fora do ar, aí parava a clínica. Entendeu? Até essa responsabilidade a gente trouxe pra gente, né? Que antes era o médico que tinha que estar com a responsabilidade daquele servidor tá funcionando, de estar ligado. Agora a gente trouxe pra nós, né? Então, o servidor tá na nuvem, né? Então, ele tem que se preocupar em atender, mais nada. Bacana. História empolgante, hein? Tá gostando? Tá curtindo? Tá acompanhando? Pois é boa história. Seja para você que é profissional da saúde, você que é médico e quer implantar uma tecnologia aí no seu consultório, no seu trabalho, para ganhar muito com os seus pacientes com isso. E seja para você que é empresário de qualquer outro ramo de atividade, enfim, aqui eles estão compartilhando não só da tecnologia, mas da experiência, a trajetória empreendendo no Brasil. E a gente vai continuar essa nossa conversa já. Bom, e agora eu quero falar para você da Print, a nossa empresa parceira, que é referência nacional em soluções gráficas personalizadas. Se a sua empresa aí precisa de cartões de visitas, precisa de rótulos, adesivos, canecas ou qualquer tipo de material personalizado, a Print é especialista em entregar qualidade, agilidade e ótimos preços. Pois é, tudo com tecnologia de ponta, com aquele atendimento pensado para quem vive o dia a dia dos negócios. Acesse agora mesmo print.com.br e descubra como levar a identidade visual da sua empresa aí para um outro nível, para um outro patamar. Então, se você precisa de material promocional, seja para distribuir para os seus colaboradores, para os seus clientes, enfim, você precisa de uma solução personalizada, entre em contato com a Print, com certeza você fará um bom negócio. Print.com.br. Muito obrigado aí a todos da Print que nos acompanham, que incentivam, apostam aqui no podcast Mundo Empresarial. Bom, seguimos por aqui, hoje batendo um papo muito legal com o Fernando e o Guilherme, lá da Medical Office, oferecendo soluções para os profissionais da saúde. A Medical Office, ela atende clientes médicos profissionais de vários setores. Começou primeiro com o setor da área de urologia. Hoje atende dos mais variadas áreas. E como que vocês integram, como que vocês preparam esse sistema para atender profissionais das mais diversas áreas no mesmo sistema? Então, a plataforma ela é totalmente customizada, tá? Então, você tem vários cadastros e modelos que, quando o profissional adquire a licença, eles vêm inicialmente vazios, né? Então, o profissional vai cadastrar os medicamentos que ele prescreve, ele vai cadastrar as anamneses, modelos que ele quer cadastrar, vai cadastrar as dietas, orientações, laudo, ele personaliza a plataforma. Se ele já tiver isso, né, quem já está meio informatizado, que usa o Word, usa o Excel, né, ele consegue pegar essas informações que ele já tinha, modelos, e passar para a plataforma. Então,
Com isso, a plataforma está bem aberta. Ela atende hoje, né? O nome é Medical Office, né? Até porque na época, né, que foi feita, estava mais voltado para médico, né? Sim. E hoje a gente fala que é profissionais de saúde e de estética também, porque nós temos psicólogos, né? Nós temos fisioterapeutas, nós temos dentistas, né? E nós temos esteticista, temos todas as áreas, porque a rotina de um consultório e clínica, na parte, né, tem um paciente, tem agenda e tem algum acompanhamento daquele paciente. Isso não muda. Então, independente da especialidade. Né? Muda as informações. Sim, e as informações são personalizadas por cada um. Então, isso já desde o início já era meio assim. Ele foi cada vez ganhando mais um corpo. Então, no início, a plataforma até sempre imprimia, era doutor, doutora, não tinha opção, né? Lembra que era... A gente falou, puta, a gente tem que mudar isso aí, não pode, tem psicólogo, tem fisioterapeuta, não tem que ter doutor e doutora. E aí foi coisinhas que foram personalizando, ele foi cada vez se abrindo mais, e hoje atenda, se falar, daria até para atender pet, por exemplo, entendeu? Então, né? É possível também, clínicas de veterinária, é possível, por que não? Né? É paciente do mesmo jeito. É do mesmo jeito, tem fotinha, tem tudo, tem responsável, que é o... Pode, de repente, aí seja mais um nicho. Mais um nicho para vocês atuarem, né? É isso aí. E é médico, né? Médico veterinário. Profissional, exatamente. Profissional da saúde, só que trata de pets. Exatamente. Bom, a pandemia ela acelerou a digitalização dos consultórios, né? Os médicos precisaram digitalizar, se informatizar, principalmente com a consulta online e tudo mais, né? E o que mudou para vocês nesse ponto? A demanda tornou-se maior pelo trabalho de vocês? Eu acho que quem não estava meio reticente em informatizar o consultório e tudo mais, a pandemia deu uma acelerada e precisaram criar métodos para gerar as teleconsultas e tudo mais. Então, com certeza, a pandemia veio e agilizou esse processo e aumentou essa demanda aí de profissionais que estavam procurando plataformas que faziam toda essa gestão, né, para eles. Bacana. E com relação a gente está falando do lado de lá, né, dos médicos, e do lado de cá, de repente, para os pacientes, vocês também oferecem alguma tecnologia, além, claro, da prescrição e tudo mais? Tem alguma tecnologia que possa auxiliar o paciente? Então, durante todo esse período, a gente olhou muito para o lado do médico, né? E, basicamente, a gente consegue ajudar e informatizar todo esse lado do profissional, né? Esse ano, a gente está olhando também agora para os pacientes. Estamos criando ferramentas e tudo mais para informatizar esse lado do paciente e ele ficar mais confortável e o médico também ter esse acompanhamento mais de perto com o paciente dele. Então, estamos criando um aplicativo, né, para ele fazer toda essa parte de gestão do paciente. Então, ele vai conseguir criar a rotina diária dele, quando é que ele tem que tomar o remédio, para avisar a dieta, para ele conseguir seguir essa dieta, e ele ter acesso a todas as informações que são pertinentes a ele, daquele profissional, para ele conseguir utilizar nas farmácias e tudo mais. Ô Fernando, o sistema, estava aqui pensando, o sistema de vocês, além de auxiliar o médico e de repente agora o paciente também, ele também acaba facilitando até o trabalho do contador. O cara que faz a contabilidade, o profissional que faz a contabilidade daquele profissional de saúde, porque o próprio sistema ele gera já relatórios que é fácil, né? De repente aí para que a pessoa só precisa interpretar aqueles números para fazer a contabilidade de uma forma mais eficiente também? Sim, hoje a plataforma, você pode, né, para profissionais que ainda são pessoa física, né, você tem a opção lá de emissão de recibo e teria relatórios, né, e você tem relatórios financeiros, né, de entradas, né, de financeiras,
e ali você faz o registro, se foi pago, como foi pago, se foi em cartão, foi em espécie, tá? Então você tem esse relatório, né? E esses relatórios todos você consegue gerar uma planilha do Excel, né? Você consegue exportar para enviar isso para o contador. E tem a parte também de despesas, né? Que ele consegue lançar as despesas do consultório, que seriam as saídas. Então ele tem entrada e saída. Saída seria o quê? O aluguel que ele paga, o condomínio, a secretária que ele paga, a conta de luz, e até com um aviso de lembrete, que você lança aquela previsão daquela despesa e põe a data de vencimento e também vai monitorando, do mesmo jeito que você lança o recebimento, você também lança o pagamento de um determinado boleto dentro da plataforma. Então, em um período, né, se for mensal, normalmente é mensal, né, para o Carnê-Leão, você tem como enviar aquele relatório para o contador e o contador fazer toda a contabilidade com facilidade. Muito mais fácil, mais rápido, né? Muito mais. Que ficar anotando no livro caixa, no papelzinho, né? Pois que tem muitos que ainda fazem isso. E é legal Auxilia também, tanto o médico quanto o próprio contador. e é legal também falar para aqueles consultórios que utilizam os médicos são sócios, que têm participações, o sistema também faz toda essa gestão de participação e tudo mais, que facilita também para ele enviar essa parte de receita para cada médico. Então, eu sou um médico e eu coloco mais 3 profissionais para trabalhar juntamente no consultório e tudo mais. E daí eu consigo colocar uma porcentagem para o Fernando, eu consigo colocar uma porcentagem para o Ricardo e tudo mais, e o sistema faz essa gestão. Que legal. O valor bruto chega no consultório e ele distribui esse dinheiro. O que seria da parte do consultório, o que seria da parte daquele profissional X, entendeu? Sim. E daí ele consegue emitir esse relatório para aquele profissional, para que ele consiga também mandar para o próprio contador dele e falar de onde veio aquela receita e tudo mais. Isso é muito comum hoje mesmo, né? Clínicas, né, que tem a sócia, né? Ou dois ou três profissionais são sócios, e tem os outros que são contratados, entendeu? E como é que você faria a gestão disso se você não tiver uma plataforma? Sim. Praticamente impossível. Ou você vai ficar fazendo um monte de planilha, anotando em papel o que entrou e qual é a participação daquele. E outra coisa importantíssima com a gestão, né, com essa gestão, você não tendo isso fica muito na mão da secretária, né? E é passível de erro, né? Passível de erro. Sim. Entendeu? Então, ali, o profissional tendo uma plataforma, e você tem um registro também, você tem um controle maior. Você sabe quem entrou aquele dinheiro, quem que recebeu, entendeu? Então, você tem uma gestão muito forte de uma clínica, que é uma coisa que hoje, que a maioria dos profissionais não tem muito, não dá muita atenção para isso, acaba sempre deixando na mão da secretária mesmo. E hoje a plataforma tem isso e o profissional pode a qualquer momento tirar um relatório, né? Falar de como é que foi essa semana, foi bom, quanto que eu faturei, quanto que eu recebi, entendeu? Então, é um ganho também que você tem um controle muito forte do que entra lá no consultório. Entendeu? Você que é profissional de saúde, está nos assistindo aí, a gente está falando de um assunto que tem tudo a ver com a tua realidade, com o teu dia a dia, que vem para facilitar, sem que você precise se preocupar com o que está acontecendo fora do consultório. Não, você continua atendendo lá seu paciente com amor, com carinho, fazendo o teu trabalho, exercendo com tanto profissionalismo. E essa parte da gestão financeira deixa por conta da Medical Office, que vai ajudar bastante aí nessa questão. Bom, você contou no início do podcast, Fernando, que a tua história, pelo menos até começo dos anos, até 2020, né? Foi praticamente sozinho, né? E só que lá em 2021, o Guilherme entrou na parada e entrou como um parceiro, um braço direito aí, um sócio, e eu queria que você falasse quanto que a Medical Office avançou com a chegada do Guilherme, com a ideia dele, a tecnologia que ele desenvolve junto com você aí. Não, teve um ganho enorme, né? Porque já era, né, um desejo muito forte, né, dos meus clientes anteriores, e até cheguei a perder clientes anteriores por não ter migrado pela web, entendeu? Isso foi um ganho enorme, a empresa está em pleno vapor, grande expansão, entendeu? Apesar de ter um número enorme de concorrentes, a gente está em plena expansão e vem cada vez mais crescendo, e nós temos vários planos, igual o Guilherme falou, de novas tecnologias, dessa de transcrição, aplicativo. Então, a gente acha que
a gente vai começar cada vez mais a incomodar nossos concorrentes. Se não já estamos incomodando. Muito entendeu? bem, muito bem. Você está gostando, né? Continue com a gente. Mais uma vez, deixo o convite para você compartilhar esse vídeo, esse conteúdo para os seus contatos aí, para outros profissionais da saúde que possam se interessar tanto pela conversa quanto pela tecnologia que a Medical Office oferece. E não só profissionais de saúde, mas para quem gosta de boas histórias desse mundo empresarial. Então compartilhe aí o vídeo, curta, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para você aí, para que mais pessoas possam conhecer também um pouco do trabalho que é desenvolvido aqui pelo mundo empresarial. Bom, mas agora tem um outro recado tanto importante que eu quero compartilhar para você que está nos acompanhando, que é da Croissant e Companhia, outra empresa parceira aqui do podcast Mundo Empresarial. Se você busca qualidade e sabor, você precisa conhecer a Croissant e Companhia. São mais de 20 lojas espalhadas em todo o estado de São Paulo, com uma infinidade de produtos, desde os clássicos croissants, tem coxinhas, salgados integrais e até mini churros. É isso mesmo, viu? E o mais legal é a praticidade, porque você compra o pacotinho lá, você coloca no congelador e o modo de preparo é bem simples, basta aquecer por alguns minutos e está pronto. Então acesse o site, ou melhor, visite uma loja de fábrica mais próxima de você, ou então acesse o site que está aparecendo aí na sua tela para conhecer um pouco mais da Croissant e Companhia, descobrir como levar os produtos para sua casa, para o seu evento, ou quem sabe até se tornar um revendedor da marca. Se você trabalha no ramo de alimentação, tem um negócio aí, quer revender os produtos da Croissant e Companhia, então acesse o site, descubra como fazer isso, tá bom? Croissant e Companhia, o salgado genial. Dado o recado, seguimos por aqui com o Guilherme e o Fernando da Medical Office. Ô Fernando, ou melhor, o Guilherme, como que se deu essa sociedade sua com o Fernando? Como que surgiu o convite para você migrar para a área? Você já atuava com tecnologia, mas focado principalmente para os profissionais da saúde. Eu tinha um estabelecimento na frente da onde ele morava, então a gente se conheceu ali e tudo mais. E daí ele veio com essa ideia, né? Ele tinha esse sistema que já funcionava há 25 anos e precisava fazer essa migração, né? E como eu já trabalhava com a área da tecnologia há mais de 10 anos e já tinha desenvolvido vários sistemas, né? E daí veio a proposta para ou virar sócio ou então entrar como um funcionário ali para desenvolver essa parte, essa área dele. Sim. E aí a gente fez essa parceria, estamos juntos desde daquele tempo, desenvolvemos o sistema e viemos aí aprimorando ele até hoje. Que bacana, hein? E nesse tempo foi em 21, estamos no ano 2025, são 4 anos aí, vamos dizer. Isso. E quanto que você percebe que a Medical Office evoluiu com a tua chegada, com a tua ideia, a implantação, indo agora para a nuvem e tudo mais? Quando você tem um software que ele é instalado e tudo mais, tem algumas barreiras, né, que você tem que é difícil você cruzar, né? Então, com a parte cloud, você tem a internet na palma da mão. Então, o mundo está muito conectado, né? Então, com a chegada do cloud para os médicos, teve um ganho tanto na parte do atendimento ao paciente, né? Então, a gente conseguiu atingir todas as áreas de diversas maneiras. Conseguimos fazer a emissão de nota fiscal para o médico, os recibos, fizemos a parte de integração com o WhatsApp. O que antes não tinha. O que antes não tinha. Então, o WhatsApp, que hoje em dia ninguém mais olha e-mail e tudo mais, né? Ligação, todo mundo não quer mais atender telefone, né? Então, tudo é via WhatsApp, a pessoa responde na hora que quer, né? Você mandou hoje cedo, você trabalhou o dia inteiro e você vai responder à noite, né? Então, essas partes, esses pedacinhos que são pequenos, mas que no dia a dia se tornam muito grandes, né? Uhum. E com a inteligência artificial, esse ano, então, ele deu um boom onde o médico consegue ter aquele auxílio para facilitar e ganhar agilidade no atendimento, né? Muito bem, aqui na tela o Lucas colocou aqui pra gente observar, conhecer um pouco melhor
o sistema Medical Office. Eu gostaria que vocês apresentassem, contassem para a gente quais são as funcionalidades, enfim, o que a gente está vendo exatamente aqui. Vamos lá. Aqui seria a parte principal, né? O coração do sistema, né? Que seria a agenda do médico, que é daqui ao ponto de partida para qualquer início do trabalho dele daquele dia. Então, ele teria acesso a toda a agenda dele aqui, que seria no dia... no sábado. Vamos colocar aqui um atendimento aqui. Se eu clicar aqui, eu consigo gerar. Vamos colocar um paciente. Pode ser seu nome aqui para testar? Tiago Sório. Tiago Sório. Vamos colocar aqui o telefone do Tiago para mostrar a facilidade. Aí eu vou enviar o WhatsApp aqui, ó, para você. Foi enviado. Vamos mostrar a funcionalidade de confirmação. Ó. Você pode perceber que ele tá azulzinho aqui, tá como P de pendente. Então, não tá confirmado. Se você entrar no seu WhatsApp aí, você consegue... Já apareceu a mensagem aqui para mim, ó. Confirma pra gente aqui, a gente já testa. Então, opção 1. Colocando a opção 1, vai confirmar. Vamos lá, olha lá. Já mudou aqui, ó. Já tá verde aqui, verde. Confirmado. Então, legal. Muito prático. É bem simples, bem rápido. Basicamente é isso. Então, aqui seria a agenda. Aqui eu tenho o controle total dos pacientes para conseguir ver a ficha dele, como a data de aniversário, o endereço e tudo mais, qual que é o plano de saúde. O prontuário, para conseguir ter acesso ao prontuário do paciente, para conseguir entender quais são o histórico dele. Impressão, eu consigo criar uma impressão da agenda, do prontuário. Legal. O atestado de comparecimento, o atestado de dispensa. Aqui seriam a parte já de cadastro para customização, né? Para o consultório ficar com a minha cara no sistema. É isso que eu falei, a customização vai nesse cadastro e modelo. Então eu consigo colocar todos os procedimentos, medicamento, o estoque para conseguir ter o controle. Os modelos, né? Então eu consigo fazer todos os modelos. Tem alguma funcionalidade que é mais utilizada nesse sistema por praticamente todos os profissionais da saúde? O prontuário, né? Basicamente é o que seria o coração também dele. Então vamos colocar aqui, ó. E tem alguma funcionalidade que... não digo que seria menos utilizada, mas que daí, de repente, dependendo da especialidade, um profissional usa, outro não? Estoque, né? Acho que é o que é menos, né, usado, né? O estoque, eu acho que, quando bem utilizado, ele tem uma funcionalidade muito grande, mas poucas especialidades. Né? Estoque vai mais para o pessoal de estética, odontologia... porque o médico normal não controla, um cardiologista não tem material, entendeu? É mais o pessoal na área de estética, entendeu? Entendi. Mas aqui é o prontuário, você consegue entender que você consegue colocar as alergias que o paciente tem, aqui eu consigo ter uma ideia do paciente e aqui eu consigo criar o histórico, consigo fazer toda a parte do atendimento, aqui eu consigo utilizar a IA, entendeu? Bacana, muito interessante. É a tecnologia na palma da mão, facilitando a vida aí dos profissionais da saúde. Medical Office. E que história bacana, hein? Eu confesso para você que é a primeira vez que eu conheço um sistema assim, um profissional, né? Uma equipe, uma empresa que oferece um sistema. Claro que, como vocês disseram, já existem muitas outras empresas oferecendo também soluções semelhantes ou próximas do que vocês fazem. E eu queria saber sobre isso. O que diferencia a Medical Office de outras empresas de softwares voltada para a área médica? Não, então, como, né, já até comentei, eu acho que o grande diferencial nosso, além de ter a complexidade de recurso que a gente tem, a quantidade de recursos que bate quase todos os nossos concorrentes, né? Porque um tem um recurso, nós temos, o outro que a gente faz isso, né? A gente vai vendo no mercado o que tem e o próprio usuário nosso é o melhor ponto importante para nós, que é a demanda deles. O que vem deles para a gente está toda hora incorporando, fazendo melhoria. Vocês ouvem bastante os clientes com relação à utilização da ferramenta? Sim. Acho que isso é importantíssimo, né? Porque eles que vão demandar as coisas. A plataforma hoje existe para eles. Então,
tudo que eles pedem é aquilo, né, que a gente faz análise e dentro coloca aquilo ali numa prioridade e é incorporado na plataforma. Então, mas não é só isso que traz que traz o nosso cliente e fideliza o nosso cliente. Eu acho que é também a parte de suporte, né? Facilidade que tem de suporte, facilidade de uso e a estabilidade do nosso software. Acho que isso é um ponto importante que diferencia dos concorrentes. Que bacana. Daquele primeiro modelo de programa em 1995 para a tecnologia atual, quantas versões já foram feitas? Você se lembra? Acho que consegue. Não. Eu falaria mais de 30, viu? Pelo menos uma versão por ano. Pelo menos isso. Toda vez. Porque naquela época, né? A gente tinha. Era até complicado a revisão, né? Hoje é muito fácil, né? Hoje você põe uma versão nova no ar, você já atingiu todo o teu público. Antigamente, quando você fazia uma revisão, era um caos para mim que estava do outro lado, porque eu tinha que instalar a versão nova em todas as máquinas. Sim, sim. Entendeu? Era até complicado. Eu até juntava revisões. Não existia ainda uma possibilidade de atualização daquele mesmo sistema? Não, você tinha que instalar de novo. Você tinha que instalar em todos os computadores. Tá. Não, porque geralmente você tem um software no seu computador, aparece uma nova versão, você atualiza. Mas né? Hoje você tem internet. Ah, sim, naquela época não tinha, sim, verdade. Entendeu? Faz sentido. Internet naquela época era raro, a internet, era aquela discada, era horrível. Então tinha que era desinstalar modem. aquele programa e instalar um novo. Instalar de novo, então era complicado. Depois, obviamente, quando tinha internet, eu colocava a versão nova no site, né? Sim. E só que, do outro lado, tem uma dificuldade, porque o pessoal não tem muito domínio de informática. Sim. Então, muitas das vezes, você tinha que ir lá instalar ou usar software de acesso remoto. Uma coisa que ajudou muito para mim foi com a utilização de programas de acesso remoto. Sim. Então, isso aí, quer dizer, você não tinha que ir lá, mas você tinha que acessar de qualquer maneira a máquina. Obviamente, numa cidade de São Paulo que você perde horas no trânsito, agiliza pra caramba. Sim. Mas você tinha o trabalho de instalar. E acabava por ter essa dificuldade toda de instalar, não dava para toda hora você ficar lançando revisões. Eu ia juntando revisão, melhoria daqui, melhoria do fulano de tal, até juntar, consolidar e falar, não, agora eu tenho a versão nova. Sim. E aí sim partia para divulgar. Hoje não, a gente coloca um recurso, incorporou um recurso novo, a gente coloca no ar, no dia seguinte está rodando, óbvio, passa por todo o crivo de teste, só que quando a gente vê que o negócio está funcionando, a gente coloca no ar e imediatamente toda a nossa clientela já está usufruindo daquele recurso novo. Bacana. Ô Guilherme, como que você enxerga, como que você observa o futuro da Medical Office nos próximos anos aí? Eu acho que seria cada vez mais ajudar o profissional da saúde, né? Para conseguir ter um melhor atendimento, ele se preocupar bastante mais com a parte clínica, né? Do paciente, o atendimento dele, e deixar que a parte burocrática nós cuidamos, né? Essa parte chata que ninguém gosta, deixa com a gente e o resto tá em paz. E olhar para o paciente, né? Para ajudar aquele paciente conseguir... ter aquela experiência, a melhor experiência possível com o profissional e a gente fecha esse círculo. Bacana, que legal, papo bom, muito interessante, nós gostamos muito desse bate-papo, conhecendo mais a fundo a Medical Office, o trabalho aí do Fernando e do Guilherme. Bom, quero agradecer a participação, a presença de vocês. Antes de encerrar, gostaria que vocês deixassem as considerações finais, aquela mensagem para quem quer entrar no ramo da tecnologia, quer empreender nesse Brasil, qualquer que seja a atividade, mas principalmente voltada para esse ramo, Guilherme. Eu acho que você, médico, profissional da saúde, que ainda não está na internet, não está informatizado, venha procurar a gente para você conseguir entender como que nós podemos te ajudar no dia a dia, a melhorar o seu atendimento.
Você vai ter um suporte e uma integração muito fácil e sua secretária vai agradecer, seus pacientes vão agradecer e é isso. Basicamente, eu acho que venha nos procurar, os 15 dias gratuitos para você conseguir testar a plataforma e sentir no dia a dia mesmo a diferença que vai fazer no seu consultório. E para as pessoas que são desenvolvedoras aí, acreditar, né? Vamos lá, vamos melhorar esse país, vamos trabalhar que é o que coloca esse país para rodar, né? São os empresários e tudo mais que tá buscando sempre melhorar a vida. Eu acrescentaria uma coisa. Ele falou só dos profissionais que não têm sistema. Sim. Eu incluiria para os profissionais que já têm plataforma e venham conhecer a nossa plataforma. Ah, muito bem. Eu lanço esse desafio. Venha conhecer, faz um teste, 15 dias na nossa plataforma e você vai ver a diferença. Legal. Por favor, suas considerações finais também. Para quem quer empreender no Brasil, assim como você que teve a ousadia lá na década de 90, quando ainda esse tipo de tecnologia era rara, e você acreditou, apostou as suas fichas, e hoje a Medical Office oferece soluções para tantos profissionais aí. É isso, acho que tem que acreditar, nada é fácil, né? Assim, tudo é difícil, né? Você empreender hoje é difícil, grandes dificuldades, imposto, concorrência. Então, acho que você tem que ter força de vontade e acreditar no que você está querendo, no teu foco e tocar. E é o que a gente tem feito aí, eu tenho feito há 30 anos, acreditando na plataforma e agora cada vez mais. Medical Office, muito obrigado pela presença, Fernando e Guilherme. Participaram hoje do podcast Muito Mundo Empresarial. Muito obrigado a você que acompanhou o programa até aqui. Mais uma vez, agradecer também a Croacia e Companhia, a Print, empresas parceiras do nosso podcast. Não se esqueça, hein? Podcast Mundo Empresarial, 4 episódios semanais, segunda, terça, quarta e sexta-feira, tá bom? Você que de repente chegou hoje pela primeira vez aqui no nosso canal, fica à vontade para assistir os outros episódios que já foram ao ar e se inscreva no canal também, sempre que tiver episódio inédito, você será notificado aí, vai ficar sabendo para assistir os nossos conteúdos. Combinado? Muito obrigado a todos pela grande audiência e até a próxima edição. Tchau, tchau.